Vamos em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse-lhe: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus. Irmãos, é que eu tive uma gripe forte e a garganta ainda não está 100%. Então, irmãos, aqui vem mostrando a cura deste homem. E quantas pessoas hoje, está nessa situação? Talvez não uma cegueira física, um deficiente visual, mas talvez um deficiente espiritual. Tropeçando pelas portas, tropeçando em qualquer coisa, pessoas levando, carregando, que ele não se sabe movimentar direito. Assim é a pessoa que tem problemas de visão. E aquela pessoa que não enxerga, que a Bíblia diz, que a pior pessoa, aquele que não quer o quê? Aquele cego que não quer enxergar, quer ver a verdade. Então este homem, ele estava com esse problema de visão, mas ele tinha a certeza que um dia ele ia encontrar com Jesus. Um dia ele ia encontrar com Jesus. Mas como uma pessoa que tem esse problema de visão, ele tem que ser conduzido por pessoas, Mas ele aguardou o momento certo, E ficou aguardando Jesus passar naquele local, A narrativa de Bartimeu trata-se de uma história real. Pode assemelhar essa história de muitos outros. Sua história pode não corresponder exatamente a este homem, mas pode existir algo em comum entre você e Bartimeu. Pode haver uma coisa em comum entre nós, e este homem aqui. Podemos ser o quê? Parecidos, na situação. Talvez você não seja cego, nem mendigo. Você pode encontrar-se necessitado, desesperado, angustiado ou sob culpa. Faça como Bartimeu hoje. Clame por Jesus, venha a ele, dispõe-se a segui-lo. Então, quando a pessoa se dispõe a seguir a Jesus, a querer enxergar os erros e ser perdoado, Jesus faz como fez com Bartimeu. A tua fé te salvou. Então, irmãos, esse homem, muito provável, nunca teria visto a luz, talvez, Isso tornava limitado as suas ações, imobilizações, Ele não conduzia, não sabia sair, entrar e ficava dependendo das pessoas, Um necessitado de que as pessoas o ajudassem. E não poderia também contemplar as belezas da vida. A cegueira física inutiliza o homem para muitas coisas e limita das ações, paralisando muitos projetos, que não é difícil para o que tem uma boa visão. Há uma cegueira espiritual que inutiliza o homem de ver e contemplar as coisas belas da vida, que Deus proporcionou para que assim as pessoas fiquem usufruindo dessa bênção. Mas muitos estão cegos em seus entendimentos, em suas ações. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou
o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem do Deus vivo. Então tem pessoas que estão assim, né? Eles não querem enxergar a Jesus. Então, como diz em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4, Deus o cegou, né? E a Bíblia diz também que Deus envia a operação do erro para que não creiam, para que eles creiam de quê? Na mentira. Então as pessoas se tornam céticos, descrentes da palavra de Deus. Assim como a cegueira física, a cegueira espiritual, torna-se o doente desqualificado, dependente, humilhado em suas ações e limitado para fazer o que a perfeita visão poderia lhe proporcionar. Então isso que nós vemos aí fora, muitas pessoas não querendo enxergar a verdade. Você apresenta a mensagem para ele e a pessoa rejeita, dizendo, não, eu estou bem assim. E dessa forma vai adiando a sua preparação. Até mesmo nós que estamos aqui dentro da igreja, né? Até nós que estamos aqui recebendo o calor humano de cada um de nossos irmãos. Então muitas vezes nós pensamos, estou bem assim. Nós ficamos paralisados, ficamos cegos espiritualmente. E nós não alcançamos o topo da escada, porque cega a nossa visão espiritual, né? Como, por exemplo, um animal numa carroça, né? Um burro puxando uma carroça. Ele tem aquele tapa-visão, fica do lado, se ele enxergar a carroça, ele fica com medo e corre, né? Fica com medo daquela coisa atrás dele, então por isso que ele só olha para frente, né? Ele não olha para os lados, para que não veja a carroça atrás dele. E assim, são muitas vezes nós não focalizamos em Cristo, não focalizamos a nossa vida espiritual e vamos cada vez mais caindo e chegando ao fundo do poço. Agora, Bartimeu, o texto afirma que Bartimeu ouviu o barulho da multidão. Ele era só cego, mas surdo ele não era. Então ele ouviu o barulho da multidão e naquele momento, né, Bartimeu ficou emocionado, né? Olha, alguma coisa está acontecendo ao meu lado aqui, né? Ficou assim, como diz aí fora, a antena ligada, né? Ficou conectado. E quando ele escutou que era Jesus, aí sim, o coração dele deve ter bombeado o sangue mais rapidamente, e o coração dele ficou batendo, né? Porque ele ficou emocionado. Então, irmãos, Bartimeu, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou. Ele ficou preocupado: o que está acontecendo ao meu lado? Como eu não posso ver, o que está acontecendo aí? Então, ele ouviu que passava perto dele ao seu redor, tudo certinho. E ele perguntou: que barulho é esse? Muitos têm ouvido o barulho da multidão seguindo a Cristo. Para muitos, isso é a coisa mais natural do mundo. Talvez a gente vem para a igreja, a pessoa passa lá fora, uns vão para a balada, outros vão para torcer para o seu time de preferência, e outro passa com a Bíblia para ir para a igreja. E as pessoas passam a ver aquilo como sendo natural. Não, eu estou indo para as coisas que eu estou querendo fazer, eu estou indo para a igreja, vê aquilo como natural, né? Isso é natural da vida, muitos pensam assim. Então, mas eles querem o quê? Muitos acham a perda de tempo. Vai lhe tirar o foco das verdadeiras necessidades e prazeres da vida. Não, eu não quero encontrar com Jesus. Eu quero ser cego espiritual. Eu quero curtir a minha balada. Eu quero curtir a minha cerveja. E sim, ficar com os amigos e não escutar o tropel da multidão seguindo a Jesus. Eu quero escutar o tropel da multidão seguindo os meus amigos. Eu quero ir com eles também, não é isso? Mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos na igreja, com as conversações dos nossos amigos, nós esquecemos da palavra de Deus e entramos em assuntos com os nossos. Isso acontece muitas vezes conosco. Isso acontece muitas vezes com nós. Deixemos o quê?
de falar de Cristo com nossos amigos, entramos em política, futebol, etc. E esquecemos de falar com nossos amigos. Né? Então seguimos o quê? O tropel dos amigos. Olha, você está indo para a igreja? Não, vamos para tal lugar. A pessoa vai para um canto e ele acaba se desviando para outro caminho. Como diz a palavra de Deus, né? Tem que ouvir uma voz que está atrás de nós dizendo, este é o bom caminho, andai por ele. Mas muitos dizem, não andaremos, eu não quero este caminho. Eu quero aquele caminho que satisfaz o meu ego. Eu quero um caminho que satisfaz os meus desejos carnais. Agora, desejos espirituais, isso fica para depois. Não é isso? E acaba a pessoa perdendo, escutando o tropel dos amigos, e não aquele tropel que segue a Jesus e acaba perdendo as bênçãos de Deus, né? Outros consideram que aqueles que seguem a Jesus não têm o que fazer. As pessoas dizem aí fora, oh, você é crente, você é um à toa mesmo, vai trabalhar, rapaz. Só fica orando, só fica na igreja, é isso mesmo. Muitas pessoas dizem assim, olha, a nossa igreja deveria ser assim, ser aberta direto. É verdade ou não é? A porta teria que ser aberta todos os dias. Ter uma pessoa no fundo, um pastor, que seja um obreiro, para atender as pessoas necessitadas. Muitas vezes a pessoa passa na rua com o coração angustiado, querendo o quê? Uma oração, um conselho amigo. Ele passa, uma igreja, cadê? Está fechada. Né? Então é isso, tem que ficar aberto. Muitas pessoas dizem, não tem nada que fazer, a igreja só fica aberta, só fica pregando. Né? Então muitas pessoas pensam assim, né? Não tem o que fazer. Então diz, são influenciados pelos líderes fanáticos. Então dizem assim, são influenciados pelo pastor, pelo obreiro, né? E não seguem a Jesus. São os que acham que não precisam de Jesus. Muitas pessoas dizem, eu não preciso de Jesus, eu tenho tudo. Né? Eu tenho casa boa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro. Para que eu vou precisar de Jesus? Não é isso? Né? Uma certa pessoa, quando falou com ele de Jesus, para que eu vou aceitar Jesus? Jesus é meu, né? Mas não é nada disso. Ele não aceitou a Jesus em seu coração. Aos que, conformados, que se habituaram à vida sem visão, nem sonhos, sem sonhos, com a miséria, com a pobreza, e se acham bem, convivem com a desgraça e acham tudo normal, não querem ver, ainda se orgulham disso. Né? A pessoa diz, eu estou bem assim, não quero saber de nada. Né? Fique você na sua religião, que eu fico na minha. Né? E deixo de seguir a Jesus. Muitos até dizem acreditar em Jesus, mas ficam tardando sua decisão para mais tarde, quando forem mais velhos. A pessoa diz, não, deixe para depois, deixe que eu vou viver a minha vida, quando estiver velho eu aceito a Jesus. Né? Mas a Bíblia diz que o amanhã começa hoje, né? É hoje que começa. Tem até um livro, né, de incentivo, não é, Jeremias? O amanhã começa é hoje. Né? Se ouvis a sua voz, se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o quê? Os vossos corações. É isso. Se hoje ouvis a sua voz. A atitude de Bartimeu, quando ouviu o tropel da multidão, perguntou o que era aquilo. Isso foi a pergunta de Bartimeu. Mostrou que estava vivo. Bartimeu mostrou que estava vivo. Ele não era surdo. Ele mostrou que estava atento a todos os problemas que estavam ao redor dele. Porque quando a pessoa não tem visão, né, ele usa mais o quê? A audição. Né? Ele fica atento a todos os movimentos perto dele. Não é isso? Então ele ficou atento naquela mudança, naquele tropel. Mostrou que estava vivo e atento e preparado para a mudança. Isso que é importante na vida dele. Ele falou, olha, se eu ver a Jesus, está preparado para que eu possa mudar. Então, muitas vezes, Jesus vem ao nosso encontro. E nós dizemos, não estou preparado para receber quem? A receber a Jesus. Não estou preparado. Mas nós devemos ir para Jesus como nós o quê? Como nós estamos, né? Ninguém precisa querer ficar santo para encontrar a coisa, não é isso. Né? Quando aquelas duas irmãs estavam lá recebendo a Jesus, uma estava preocupada e a outra estava aos pés de quem? Aos pés de Jesus, aprendendo dele.
E quando a outra diz, mestre, mande que minha irmã me ajude, porque eu estou atarefada, preparando para você talvez um lanche, fazendo um suco, tal, etc e tal. E Jesus disse, calma aí, você está muito afadigada, muito atarefada com muitas coisas. Essa sua irmã escolheu o quê? Escolheu a melhor parte, como que eu vou tirar dela o que é bom? Então largue tudo e vem para cá também, não é isso? Então dessa forma, né, nós podemos fazer da nossa vida coisas úteis como este homem aqui fez. Ele diz, por que a multidão? A quem estava seguindo? Aonde iriam? Ele sentia que aquela multidão tinha algo diferente. Não era-se uma multidão indo torcer para um time de futebol, soltando foguete, fazendo barulhada, chutando carro, chutando o portão dos outros. Não é isso que ele estava fazendo. Ele viu coisas diferentes na multidão. Olha, essa multidão tem uma coisa diferente, uma coisa boa nela. Esse aí foi a atenção de Bartimeu. Alguém lhe falou que era Jesus que estava passando. Era tudo que Bartimeu esperava. Uma esperança brotou em sua vida. Ele sentia que tinha chegado o dia de ser curado, de ser liberto de seu mal. A oportunidade era única e singela. Era a última vez que Jesus passava por Jericó e seguia para Jerusalém. Era a última vez que Jesus estava passando por ali. E a última oportunidade de Bartimeu. Está vendo? E se ele tivesse passado aquela oportunidade dele? Ele não ia ter outra oportunidade. Então é por isso que ele ficou atento aos movimentos, à atitude das pessoas, conversando sobre Jesus. Ele tem alguma coisa diferente aí. Eu quero saber. E foi isso que ele desejou o quê? Ele desejou uma mudança. Isso que é importante. Ele desejou mudar. Então muitas vezes acontece conosco que nós não queremos mudar. Somos advertidos por um irmão, por pastor, que seja, quem for, mas nós dizemos, não estou bem assim, não quero mudar. Não é isso? Mas Bartimeu teve uma coisa diferente com ele. Ele pôs a fazer o quê? A falar baixo. Ele pôs-se a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que importante. E quanto mais as pessoas não atendiam, ele ia gritando mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez mais ele ia gritando mais alto. Até que chamou a atenção das pessoas. Mas o que você quer? Jesus falou, vai lá e pergunta o homem o que ele quer, gente. Vai lá. Esse tanto de homens aí não vai resolver o problema dele? Vai lá e pergunte. E eles foram lá e perguntaram, né? Quantos fatos estão envolvidos nessa declaração? Ele acreditou que Jesus podia salvá-lo. Ele desejou ter um encontro com Jesus. Agora, uma coisa mais importante. Ele se humilhou perante muitos para estar com Jesus. Ele reconheceu sua dependência completa de Jesus. Isso que é importante, é nós sentir dependentes. Quando a pessoa não se sente dependente, ele não se abre para que as pessoas o ajudem. Não é verdade? Aí ele se fecha. Não é? O orgulho, eu não quero depender daquela pessoa, não quero depender daquele irmão. Mas cada vez mais ele vai sentir necessidade. Então, se ele não abrir, ele não pode ser ajudado. É assim que aconteceu com Bartimeu. Ele se abriu, ele reconheceu a sua dependência totalmente de Jesus. Você precisa reconhecer, ser dependente de Jesus. Nós precisamos fazer como Bartimeu, clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É isso que nós devemos fazer. Devemos pedir a Jesus que tenha misericórdia de nós. Como está escrito em Isaías, capítulo 61, de 1 a 4, fala que Cristo, ele veio fazer a obra, ele foi ungido de Deus. Ele veio pregar as boas novas aos pobres, restaurar os quebrantados de espírito, de coração, proclamar a liberdade dos cativos,
apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, apregoar o dia da vingança do nosso Deus, consolar os tristes, coroar os que estão de luto, dar alegria em vez de tristeza, louvor em vez de espírito angustiado, transformá-los em árvore de justiça, ou a fim de reedificar as ruínas antigas e restaurar os lugares há muito tempo devastados. É isso que Cristo veio trazer para nós. Né? Restaurar totalmente nós, o ano aceitável, o ano da graça. Né? Jesus veio nos trazer. Né? Então, irmãos, muitas pessoas estão fora desses quesitos aqui e não querem receber a Jesus. Não querem que Cristo faça na sua vida uma transformação tal que ele passe a enxergar as coisas boas da vida. Enxergar Jesus na cruz do Calvário com braços abertos para aceitá-lo de qualquer maneira que ele esteja. Não precisa ele dizer, não, quando eu ficar bom, eu vou ter com Jesus. Quando eu santificar a minha vida, eu vou ter com Jesus. Se ele pensa dessa forma, ele nunca vai encontrar com Jesus. Né? Que Jesus não veio o quê? Salvar quem? Os justos, mas sim o quê? Os pecadores. Se ele quer ser justo, para chegar até Jesus, ele não vai conseguir. Né? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como o quê? Trapos de imundícia. O homem está com ferida da cabeça até os pés. Não são tratadas com óleo nem com unguento. A Bíblia diz assim. Né? Então, irmãos, desta forma, se nós humilharmos e dizer, não, eu preciso de Cristo, nós vamos até Ele. Agora, se querer se preparar para chegar até Cristo, não vamos conseguir. Né? Nós devemos fazer como Bartimeu, escutar o tropel daqueles que estão o quê? Vindo para a igreja, daqueles que estão indo encontrar com Jesus. Obstáculos encontrados e superados. Os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais. Então, muitos ali diziam, pare de gritar, não incomode o mestre, deixe ele quietinho no canto, deixe ele passar. Muitas vezes também acontece conosco. Nós não deixemos que as pessoas entrem na igreja. A Bíblia diz que os judeus, né? Eles tinham a chave, não é isso? Mas eles não entravam e não deixavam o quê? Que as outras pessoas entrassem. Né? Isso pode acontecer conosco. Nós temos a verdade, né? A verdade pura, eu acredito nisso. Nossa verdade é pura, a verdade presente, nós pregamos a verdade. E muitas vezes nós não entramos e nem deixemos que as pessoas o quê? Entrem também. Por causa de quê? Por nosso mau relacionamento uns para com os outros, né? No nosso mau testemunho que damos lá fora. Isso impedimos que as pessoas entrem também. É assim que os judeus faziam. Eles davam mau testemunho e não deixavam que as pessoas aceitassem a Cristo. Não é isso? Assim pode acontecer conosco também. Impedir que ganhamos a salvação, né? E impedimos também que outras pessoas herdem também a salvação. Com o nosso mau testemunho. A pessoa diz, olha, mas você é crente? Você é daquela igreja ali na rua Tenente Serpa, 976? Você é de lá? Ih, rapaz, não vou lá não. Você dessa forma, dessa maneira aí, você está pregando para mim? Vai consertar sua vida primeiro? Muitas pessoas podem dizer assim, né? Ele está errado, porque está olhando quem? Está olhando a pessoa. Mas, para o ímpio, isso é normal. Né? Ele tem que ver mudanças naquela pessoa que está a falar com ele, para o quê? Que ele possa também aceitar a Cristo. Mas ele não olha para Jesus, ele olha para o homem. Muitos na multidão tentaram impedir a bênção na vida de Bartimeu, passando a repreender por estar gritando por Jesus e tentar se aproximar dele. Muitas pessoas estão fazendo o trabalho de Satanás, impedindo que as pessoas cheguem até Jesus, né? Pessoas chegam e dão um cutucão lá, sai fora. Aqui não vai incomodar o mestre, né?
Então essas pessoas estavam fazendo o trabalho de Satanás. Mas Bartimeu, aquela era a última oportunidade dele. Jesus estava passando para Jerusalém, para ficar em Jerusalém, lá ser morto, ser crucificado. Ele estava passando para Jerusalém. Ele não ia mais voltar por Jericó. E aquela oportunidade de Bartimeu era a última da vida dele. E muitas vezes nós temos várias oportunidades para nós. Perdemos umas, aparece outra, vai aparecendo. E Bartimeu? Ele ia ter outra? De jeito nenhum. Mas naquele momento, né? Muitos vão repreendê-lo, escarnecer, vão querer calá-lo, tentarão intimidá-lo. Qual a multidão que quer te impedir hoje de chegar até Jesus? Multidão do orgulho, preconceito, medo, pecado, tradições religiosas, falsas amizades? Há a multidão da síndrome, né, que muitas vezes tem até uma música, né, uma música antiga, né? Eu nasci assim, né? Eu cresci assim, pronto, desse jeito. Uma música bem antiga, né? Dos anos 70, eu acho. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim e eu não quero saber de nada. Não é isso? Então, muitas vezes as pessoas impedem, né, que Jesus venha até nós, e nós também muitas vezes impedimos que Jesus vai até as pessoas. A reação de Bartimeu diante dos obstáculos não ensina como proceder nesses tempos de oposição. Creio que ele pensou: vocês querem roubar minha bênção? Então agora que eu vou gritar bem mais alto. Aí sim que ele gritava mais, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a sua situação diante daqueles que querem te impedir de conseguir a bênção? Qual que é a minha situação? Será que eu vou ficar envergonhado de gritar cada vez mais alto por Jesus, pela bênção que Ele quer me dar? Será que eu vou ficar intimidado que as pessoas estão impedindo de eu aceitar a Jesus? Então deve enfrentar esses obstáculos, né, com determinação. Então devemos o quê? Clamar mais alto. Nós devemos enfrentar todos os opositores, né? Porque a Bíblia diz que o opositor mais cruel, lá em João capítulo 5, versículo 8, 1 João, né? Que é o diabo. O que ele está fazendo como leão? Rugindo como leão de redor, procurando o quê? A quem possa tragar. É isso que ele quer fazer. Esse que é a oposição mais ferrenha, é esse daí. É o inimigo das nossas almas, querendo nos atrapalhar de chegar até Jesus. E muitas vezes nós vamos ficando para trás. Porque o inimigo vai o quê? Põe a mão e vai nos atiçando para fora. Sai fora. Não quero que você saia dessa fila aí. Você está na fila da salvação. Sai daí. Vai lá para o final, né? Então, irmãos, dessa forma nós vamos o quê? Perdendo o contato com Jesus. E se perdemos o contato com Cristo, vai ficando mais difícil. Porque o inimigo vai o quê? Nos tirando, né, da fila. Então, Bartimeu, ele, quando chegou para ele, perguntou: o que queres que eu te faça? Irmãos, a pessoa vai só chegar para um cego e perguntar: o que queres que eu te faça? Será que ele falou: não, me dá um prato de comida que eu estou com fome? Me dá um copo d'água? Será que Bartimeu ia pedir isso de Cristo? Sendo que ele estava lá pedindo esmola? Bom, se está pedindo esmola, qual é a reação da pessoa? Não, me dá o dinheiro aí, estou precisando de dinheiro, né? Tivesse com fome, traz lá para mim um marmitex lá que eu vou comer. Mas não, ele diz: olha, que eu veja só que importante. Ele deixou todas as coisas que estavam impedindo. Talvez estava com sede, estava com fome, estava com frio, né? Mas ele diz: não, eu não quero nenhum cobertor, eu não quero comida, eu não quero água, eu quero é ver, né? Aí Jesus disse para ele, né? Levanta-te, né? A tua fé te salvou. Veja só que maravilha. Já pensou aquele homem? Ele deve ter chorado, ele deve ter gritado de alegria.
Falou, poxa, quanto tempo que eu não vejo a luz do sol? Talvez ele era cego de nascença, ninguém sabe, né? Mas naquele momento ele ficou alegre, ele gritou, ele pulou. A quem vai ficar triste no momento desse? Não é isso? E aquele homem, quando chegar aquela pessoa, chegou para ele, olha, o mestre te chama. Veja só, o mestre te chama. Naquele momento o coração dele pulou, passou fora da garganta. Olha, o mestre está me chamando. Mas quando chegou perto dele, o que eu quero? O que você quer que eu faça com você nesse momento? Mestre, eu não enxergo, eu quero ver. Aí Jesus diz, olha, a tua fé te salvou. Então, irmão, naquele momento, aquele homem deu pulo de alegria. Ele saltitou, ele pulou. A Bíblia diz que ele deixou a capa, né? Talvez ele colocava lá, ficava sentado em cima da capa, né? São assim que os mendigos ficam, forram um pano ali, todo sujo e fica ali sentado. E ele deixou aquela capa, pulou, foi lá naquele momento e agora. E Jesus restaurou a visão daquele homem. E naquele momento, o milagre apareceu e ele passou a enxergar, né? Então diz, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançou de si a capa. As muitas capas nos impedem de chegar a Jesus. Incredulidade, pecado, né? Falsa felicidade, vício, prostituição, preconceito, tradição, etc. Muitas coisas. Isso é a nossa capa. Aí queremos que Jesus pegue a capa da justiça e encobre os nossos pecados. Não é isso, né? A justiça de Cristo não é capa para encobrir pecado. Nós devemos tirar a nossa capa e jogar fora. Tudo isso que não presta, vício, prostituição, preconceito racial, né? Preconceito religioso. Essa é a capa que muitas vezes, muitos de nós, talvez estamos vestindo essa capa. E essa capa, ela tem que ser jogada fora, né? Eu não gosto de cicrano, não gosto de fulano, não gosto de beltrano. Essa capa, irmãos, tem que ser jogado fora, né? Isso impede que a bênção de Deus chegue até nós, um ficando com o mal do outro, de tal. Não é assim que funciona a coisa, né? A capa tem que jogar fora. Foi ter com Jesus, faça necessário ir até Jesus, romper os obstáculos, recebê-lo como Salvador, ter sua vida transformada e ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Entregou sua vida a Jesus e passou a segui-lo e sendo seu discípulo. Então, muitos estão que nem Bartimeu, à beira do caminho, cegos, desamparados, marginalizados, e o tropel dos seguidores de Jesus está passando, demonstrando que ele está próximo. Temos que vencer vários obstáculos para chegarmos até Jesus e receber dele a salvação. Faz-se necessário clamar e gritar para que Jesus ouça. Ele está chamando. Venha buscar a tua cura e a tua salvação. Vem neste momento. Não deixe para depois, não. Se deixar para depois, daqui 10 minutos, não sabemos o que vai acontecer conosco, né? Saímos à rua, o carro pode atropelar, quem sabe, não é isso? Então, quando a pessoa tem fôlego, quando tem vida, é o momento de aceitar a Jesus. Se ele deixar para depois, vai passando, ele vai, por isso que a Bíblia diz, né? Que o maior pecado imperdoável é aquele pecado contra o quê? O Espírito Santo. Por quê? Que o Espírito Santo vai falando com ele, vai falando, ele vai adiando, vai adiando. Chega no momento, fechou os olhos, morreu. É isso que é pecado contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, está adiando, aí morreu, não teve o tempo de se arrepender. Não é isso? Filhos e filhas de Deus, na página 126, diz o seguinte: unicamente quando o pecador sente necessidade de um Salvador, é que seu coração se dilata em busca daquele que o pode ajudar. Quando Jesus andava entre os homens, eram os doentes que queriam um médico, os pobres, os afligidos e opressos seguiam após ele para receber o auxílio.
ou conforto que não podiam encontrar em parte alguma. O cego Bartimeu espera à beira da estrada por muito tempo. Tem ele aguardado o momento de ver Cristo. Então ele estava lá muito tempo, ele não arredava pé, né? Ele queria ver Jesus. Diferente do paralítico de Betesda. Ele estava ali naquele tanque querendo ser curado por causa das águas, não por causa de Jesus, né? Não por causa de Cristo. É a diferença, né? Ele estava ali querendo que se agitasse a água lá, que era uma crença do povo lá, não que o anjo descia, né? Era uma superstição, e ele ficava lá esperando. Mas quando Jesus chegou, porque você não, mas ninguém me joga lá na água, não, então você levanta e anda. Ele estava esperando entrar na água. E Bartimeu não, era diferente. Ele estava querendo ver Jesus. Como não tinha ninguém para levar ele a Jerusalém, ficou, não, vou ficar por aqui, que um dia ele vai passar neste lugar. Um dia ele passa. E ele passando, a oportunidade eu vou segurar, não vou deixar ele ir não, né? Assim como Jacó fez com o anjo, segurou, você não vai não. Não deixa eu ir embora, não. Se você não me abençoar, só depois você me abençoar que você pode ir embora. Então assim foi Bartimeu. Não vou ficar aqui que Cristo vai passar e a oportunidade vai ser essa. Multidões dotadas do dom da vista passam para lá e para cá, mas não sentem o desejo de ver Jesus. Um olhar de fé lhe tocaria o amorável coração, trazendo-lhes o benefício de sua graça, mas ignoram a enfermidade e a pobreza de sua vida, e não sentem necessidade de Cristo. O mesmo não acontecia com o pobre cego. Sua única esperança se concentrava em Cristo. Enquanto espera e vigia, ouve passos e indaga ansiosamente: que ruído é esse que ouço de gente que passa? E os circunstantes respondem: é Jesus de Nazaré que passa. Com veemência de intenso desejo, ele exclama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles procuram fazê-lo calar, porém ele clamava ainda com mais veemência: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este apelo foi ouvido, recompensada a sua fé perseverante. Não somente foi restaurada a vista física, mas foram-lhe abertos os olhos do entendimento. Vem Cristo o Redentor e o sol da justiça brilha em sua vida. Todos quantos sentem a própria necessidade de Cristo, como o cego Bartimeu, e são tão sinceros e decididos como ele foi, hão de, como ele, receber a bênção que desejam. Amém. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos gritar como Bartimeu, né? Jesus, filho de Davi. Amém.